Aleluia, o nosso Deus fiel, amém? Está aqui nessa noite. Veja só, você sabe que Deus é uma pessoa, não sabe? A gente aprende isso logo que chega na igreja, que o Senhor é uma pessoa. E assim como uma pessoa normal, as pessoas normais, elas costumam ter características que são particulares, certo? Então, algumas características das pessoas você vai perceber apenas com uma observação bem rasa. Então, alguns segundos de conversa, você vai perceber se a pessoa é extrovertida, se ela é mais recatada, se ela é uma pessoa simpática, se ela é vaidosa, se ela é educada ou não. Passou por você e disse, oi, educada. Amém? Passou por você e não disse nada. Vamos orar por ela. Alguma coisa não está bem, certo? Então, você faz essa observação rasa nas pessoas aí. Rapidamente, você olha para ela. Inclusive, nós tiramos algumas conclusões erradas por conta dessa observação rasa. É ou não é? Às vezes, a gente precisa analisar um pouco mais. Mas, enfim, cada pessoa, ela tem, né? Nós olhamos nessa observação rasa, essa observação rápida, essas características. Só que as características mais profundas de cada pessoa, você só vai enxergar com o quê? Com a convivência, certo? Então, características como, por exemplo, o caráter, os princípios daquela pessoa, a lealdade, a fidelidade dela, você vai perceber no primeiro encontro? Não vai. Você vai precisar de convivência, vai precisar de conhecimento dessa pessoa. Não é? Quem melhor para dizer como nós somos do que o nosso cônjuge, por exemplo? Passa 24 horas do dia com você, sabe muito bem quem você é, certo? Porque convive com você. Então, ele sabe do seu caráter, ele sabe se você é uma pessoa leal, se você é uma pessoa fiel. Ele sabe de tudo isso por causa da convivência. Então, perceber tudo isso leva um pouco de tempo, leva experiência e vem apenas com o conhecimento. Amém? Por incrível que pareça, então, quando as pessoas olham para Deus de uma maneira rasa, sabe o que elas normalmente dizem? Elas dizem que Deus é bom. E você pode pensar, ué, Marcela, mas isso não é bom? Pensar que Deus é bom não seria bom? Você vai ouvir, então, dessas pessoas com conhecimento raso de Deus, ouvir que elas consideram Deus bom. Só que elas vão dizer o seguinte, como um Deus bom pode permitir isso? Como um Deus bom pode lançar alguém no inferno? Como um Deus bom permite o sofrimento? Quem já ouviu isso? Todo mundo aqui. Então, o conhecimento raso de Deus vai fazer a pessoa crer assim, certo? E o que seria bom acaba virando uma maneira rasa de conhecer o nosso Deus, certo? Essa noção rasa de Deus dá margem para quem está lá fora dizer que Deus não existe. Porque se Deus é bom e permite o sofrimento, então ele não existe, certo? Então, a questão é que, de fato, Deus é bom, mas a definição do que é bondade é que a nossa concepção do que é bondade, na verdade, está errada. Certo? É Deus que nos dá a definição do que é bom. Não é o que nós temos visto, não é o que nós presenciamos aqui na terra. Certo? Então, a definição de bondade é Deus que nos mostra, né? Na pessoa dele, nós vemos o que é uma pessoa bondosa, o que é um Deus bom. Você vai deixar marcado aí Deuteronômio, mas você vai lá para Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 17 e 18. Posso ler? Pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é. Principalmente com o politicamente correto. Hoje em dia é politicamente incorreto você chamar a atenção de alguém quando ela está errando. Mas essa é a manifestação do amor da sua parte para com aquela vida. Se alguém está errando, você tem como obrigação e como amor avisá-la para que ela se converta daquele caminho mau.
Então, a nossa noção de bondade está confusa. Aquele jovem, como todo judeu, se achava justo por causa das suas obras. Ontem nós assistimos um debate, né, de 2 judeus e 2 cristãos. E o judeu, ele se acha tão justo que ele acha impossível alguém entregar os seus erros aos pés da cruz. Porque ele acha que ele precisa fazer por merecer. Ele precisa, e ele, na cabeça dele, ele consegue, através da obediência aos mandamentos, ele consegue ser uma pessoa boa. Certo? Mas isso está errado. E esse jovem aqui, ele se achava justo por suas obras. E Jesus disse para ele, olha, o jeito que você está olhando a bondade é o jeito errado de se olhar a bondade. É o jeito errado de se ver. Então, o que eu quero dizer para você? A verdadeira definição de qualquer qualidade que a gente possa possuir precisa vir da pessoa de Deus, certo? Então, qualquer qualidade que você possa possuir precisa ser oriunda da pessoa de Deus, ou estará errada, confundida pela sua própria natureza humana. Sempre que nós olhamos para Deus com um olhar natural, nós não vamos vê-lo profundamente, de maneira alguma. Porque o nosso Deus, ele é muito mais profundo do que o nosso entendimento natural. Amém? É o Espírito Santo quem nos revela quem é Deus, na verdade. Nós, como humanos, nós não sabemos o que é o amor. Você sabe do que eu estou falando. Hoje em dia, muitas pessoas dizem, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Mas as atitudes não são de uma pessoa que ama. Certo? Nós não sabemos o que é a bondade. A pessoa só é boa enquanto ela faz o que eu quero. A pessoa só é boa enquanto está me agradando. Quando ela diz o primeiro não para algo que eu preciso, ela deixa de ser boa para mim. Olha como nós somos maldosos. Às vezes a pessoa falou sim para você a vida toda, um dia ela disse não, deixou de ser boa para você. Nós não sabemos o que é bondade. Nós não sabemos o que é paz, irmãos. A gente só vai descobrir essas coisas quando nós olharmos na face de Deus. Que aí a gente vai descobrir o que é tudo isso. Antes disso, você não tem entendimento do que é paz, do que é amor, do que é bondade. É só olhando nos olhos do Senhor, por meio da palavra, que você vai entender essas coisas de fato. E você vai valorizá-las. A paz é algo que não tem dinheiro no mundo que compre. Não tem dinheiro no mundo que compre a paz, certo? E a gente só entende isso agora porque vimos Jesus, amém? Romanos 12, 2, olha o que diz, todo mundo conhece. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, o Senhor, Ele tem uma transformação nos nossos olhos, no nosso modo de enxergar as coisas. Agora a gente olha para tudo com as lentes do Evangelho. Certo? Para todo lado que você olhar, tudo que você olhar agora é com olhos novos, com a lente do Evangelho. Nós precisamos ser transformados, ter um entendimento renovado, para podermos enxergar e entender o que são essas coisas que eu disse que nós não compreendemos. Então, dentro dessas características que nós vemos nas pessoas e vemos em Deus, muitas vezes a fidelidade é um pouco mal interpretada na questão, estou falando de Deus agora, certo? E aí o trecho que nós lemos aqui vai nos ajudar a compreender isso, o que de fato é a fidelidade, né? Esse texto que nós lemos, volta lá para Deuteronômio, se você deixou marcado. Que a gente vai ler alguns versículos aí. Esse trecho que nós lemos, nós vamos ler o versículo 6. Vamos lá. Versículos 6 e 8. Vamos ler? Deuteronômio 7, versículo 6. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos.
mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera aos vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão de Faraó. Então, a fidelidade, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, a fidelidade de Deus é bênção apenas para os eleitos do Senhor. O pastor Tiago começou a falar no domingo, né? Que a fidelidade só é bênção para aqueles que são eleitos de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor tem muitas palavras de condenação para aqueles que não se renderem a Jesus. Será um dia terrível quando o Senhor voltar. Será um dia maravilhoso para alguns, terrível para outros. Então, para a pessoa que não andar nos caminhos do Senhor, não tiver o Jesus como seu Salvador, a fidelidade de Deus é muito ruim. Porque Ele prometeu que não ficará impune aqueles que não andam nos caminhos dEle. Então veja como a fidelidade de Deus só é benéfica para os eleitos. Para quem não é eleito, ai, 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 ai. Vai ser um dia terrível, porque o Senhor, Ele zela para cumprir cada palavra que Ele fala. Nós cantamos aqui. Ele te prometeu alguma coisa? Por que você está em dúvida? Ele é fiel para cumprir. Ele não começa uma obra e deixa pela metade. Nosso Deus não é assim. Ele é fiel para concretizar, né? Cumprir tudo que Ele prometeu na sua vida. Você precisa crer nisso. Então, a fidelidade é bênção apenas para os eleitos, os escolhidos por Ele, que aderiram à aliança por meio da obediência. Então, vai ser um dia glorioso quando o Senhor voltar, mas para aqueles que foram eleitos, aceitaram e obedecem ao Senhor. Aleluia. Então, esses versículos 6 e 8 que nós lemos, vão dizer que a eleição de Israel não se deu por mérito próprio, mas por amor e por causa de uma aliança que Deus tinha feito com eles. Então, foi por causa desse amor e da aliança que Deus escolheu e resgatou a Israel. Não foi por mérito próprio de Israel, certo? Foi porque Deus amava e Ele tinha uma aliança. A fidelidade para nós, então, é bênção para nós que somos eleitos. Nós somos os eleitos agora, amém? Israel era o eleito antigamente, mas nós somos os eleitos agora. Deus escolheu Israel, então, para ser o seu povo e Ele ser o seu Deus. Então, um povo separado, porque Deus tinha um plano a cumprir, um plano perfeito de salvação que começaria em Israel. Então, esse povo eleito aqui foi separado para ser o povo de Deus. E aí no versículo 9 diz, né? Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, ou seja, o Senhor, o Deus de Israel, é um Deus fiel. Ele é Deus e Ele é fiel. Então, a segunda coisa que eu quero dizer para você nessa noite. Deus, Ele é fiel porque Ele guarda a aliança e a misericórdia. Então, Deus é fiel. O Deus fiel guarda a aliança e a misericórdia. Olha só. A fidelidade, ela não existe se ela não estiver ancorada em alguma coisa, certo? E a fidelidade do Senhor está ancorada nele mesmo. Tem algo maior do que o Senhor? Não tem. Então, está ancorada na aliança que Ele fez. A fidelidade do Senhor está ancorada na promessa que Ele fez, no acordo que Ele fez, no que Ele prometeu. Se Deus não prometeu, Ele não tem que ser fiel àquilo que Ele não prometeu. Tem gente esperando que o Senhor faça coisas que Ele não prometeu que faria. Certo? Tem coisas que Ele não vai fazer, a gente vai orar a vida toda, Ele não vai fazer aquilo, não é plano dEle, não tem como aquilo funcionar. E você crê na fidelidade dEle, você vai crer que Ele não fez aquilo porque é melhor para você. Nós falamos que nós cremos no Deus fiel, mas quando Ele diz não, igual eu falei da bondade, a gente acha que Ele é ruim. Onde está o seu Deus? É o que as pessoas perguntam. Ele é Deus, Ele decide o que vai fazer e como Ele vai fazer as coisas. E eu crer na fidelidade dEle vai me deixar tranquila para saber que o não dEle é para o meu bem. O sim dEle é para o meu bem. Amém?
Ele continua sendo fiel, ele continua sendo Deus. Mas a fidelidade dele está ancorada na aliança que ele mesmo fez. Então, a base da fidelidade de Deus conosco é a aliança que ele fez. Então, isso é bastante óbvio, né? Se eu sou fiel a alguém ou a algum acordo, algum combinado. Precisa haver termos para que eu seja fiel, precisa haver um pacto, um combinado para que eu seja fiel a alguma coisa. Certo? Ou, senão, ou você fiel a tudo, ou você infiel. Né? Você infiel a tudo, você fiel a tudo, ou você fiel em nada. Certo? Então, precisa ter alguma coisa ali. E a base da fidelidade do Senhor é a aliança. Certo? São as promessas, são os mandamentos, o combinado que ele tem. E as alianças unem pelo menos duas realidades. A aliança une pessoas, une propósitos, une objetivos. Quem que é casado aqui? Você tem uma aliança com seu marido? É a união de propósitos. Nessa aliança vocês não têm acordos? Você não fez um voto diante do juiz? Seu acordo na sua aliança tem os termos. E você precisa segui-los. Mas prosseguindo aqui. No caso de Deus e o homem, nós temos dois seres moralmente diferentes, fisicamente diferentes, espiritualmente diferentes. Eles se unem, de certa forma, né, para que o fraco consiga alcançar, chegar ali no meio do caminho. Então, nós temos um Deus poderoso, grandioso, moralmente maior, infinitamente mais bondoso. E o elo fraco que somos nós, pequenos, incapazes. Como que Deus fez para nos unir aqui a Ele, nos elevar, moralmente falando, espiritualmente falando? Através da aliança. Certo? Então, a aliança acaba juntando aí as duas realidades. A parte mais fraca somos nós, certo? Esse acordo, essa aliança, esses termos, eram para que a gente pudesse alcançar um pouco essa moralidade do Senhor, essa bondade do Senhor, essa pureza do Senhor. Mas nós conseguimos, irmãos? Dificilmente. Nós não vamos conseguir cumprir, se você voltar lá nos mandamentos. Ninguém conseguiu cumprir os mandamentos que o Senhor ordenou. Somos incapazes de fazer isso, certo? Por causa da nossa fraqueza. Só que quando Deus estabelece os termos dessa aliança, Ele estava manifestando a sua bondade. E veja como isso é contrário ao que o mundo prega. Quando a gente fala que a gente obedece os mandamentos, o mundo fala, ixi, que povinho da mente pequena, não é? Só que os mandamentos do Senhor não são para controlar o homem, são a manifestação da bondade dEle na nossa vida. É para nos unir de novo com Ele, porque nós mesmos nos separamos dEle. Então, Ele quer nos unir ali. Vamos ler Provérbios 6, 23. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Então, ao contrário do que o mundo prega, do que o mundo diz, os mandamentos do Senhor são luz para o nosso caminho, são lâmpada para a nossa vida. Você percebe como era a sua vida antes dos mandamentos, antes de entender qual era o caminho a seguir? Estávamos perdidos. São os mandamentos que nos iluminam. Salmo 19, versículo 7. Deixa eu abrir aqui. Aleluia. Salmo 19. Verso 7. Posso ler até o 11? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa.
Em guardar os mandamentos do Senhor há grande recompensa. Parte dessa paz que você sente no seu coração é porque você está debaixo dos mandamentos do Senhor. Fora desse lugar, você está em grande perigo. Amém? Então, o mandamento e a obediência são os pontos de conexão dos dois, de Deus e o homem. Amém? Que o Senhor nos ajude a obedecer a palavra dele. E, às vezes, algum direcionamento que ele nos dá. Não é, irmãos? Acontece com você? Às vezes, o Senhor nos dá direcionamento e a gente fica com medo de seguir. Mas o Senhor mandou, vai e faça. Amém? Então, terceiro, amar a Deus e obedecer nos torna alvo da sua fidelidade e da sua misericórdia. O versículo mesmo que nós lemos vai dizer isso. Deus guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Então, ele é Deus fiel porque ele guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, irmãos. O Senhor, ele não vai se esquecer de você, dos seus filhos, dos seus netos, ele não vai se esquecer. O Senhor, ele guarda a aliança. O que ele prometeu a respeito da sua família? Nós viemos de uma família católica e o Senhor, ele nos chamou, para nos revelar coisas novas, para mudar a nossa vida. E eu creio que ele tem coisas mais para fazer nos meus filhos, nos meus netos. Não vai acabar agora, amém? Ele tem planos que vão além do nosso presente, certo? O Senhor enxerga o futuro, em nome de Jesus. Olha, a infidelidade é o quê? É a quebra da aliança. E por isso que a infidelidade é algo tão doloroso, irmãos. É a quebra da aliança, a infidelidade. Imagina como o Senhor se sente quando nós quebramos a aliança. A pessoa que foi traída, ela sabe o que eu estou falando, como é doloroso ser traído. De um lado, você tem alguém que entregou tudo, tudo. E aí foi apunhalada, foi enganada, foi traída. Olha, tem um texto em Oséias, vamos lá? Oséias, capítulo 11. Oséias, capítulo 11, versículo 1. Olha o coração de Deus aqui, irmãos. Olha o que diz, do 1 até o 4. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns, queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Olha a dor do coração de Deus com a infidelidade do seu povo. É muito doloroso ser traído. Deus, ele salvou Israel, cuidou de Israel. Sabe o que Israel fazia? Adorava outros deuses. Você percebe como é dura a idolatria aos olhos do Senhor? O Deus que resgatou, entregou o seu filho por nós. E tem gente que se dobra diante de ídolos. Imagina o coração do Senhor. Se você ler Oséias, você vai ficar bastante entristecido. Porque o Senhor, ele expõe o coração dele, né? Coloca Israel mesmo como uma prostituta mesmo, que traiu o seu marido. E a dor do coração de Deus diante da infidelidade. É a aliança que mantém um relacionamento, irmãos, quando tudo vai mal, sabia? Você sabia disso? Tem hora que não tem amor no casamento, não. Você está com raiva. É ou não é? Tem hora que você está com raiva. Não tem amor. O amor vai embora. Lá em casa eu chamo ele de amor. Só que quando eu estou brava, eu chamo ele de Ney. E aí, acho que isso incomoda, porque ele fala assim, agora é Ney, né?
certo? Então, no dia da raiva, no dia da tristeza, no dia da dor, no dia que nada está bem, que não, sabe aquele dia? O que vai sustentar o seu casamento é a aliança. É a aliança. A aliança é inegociável. Foi feita, ponto final. Ninguém quebra a aliança. Foi um voto diante de Deus. Tem uma mulher que fala, brincando, lógico, que ela já pensou em assassinato várias vezes, mas em divórcio nunca. Certo? Tem que ser assim, irmãos. Assassinato a gente até considera, mas divórcio nunca. É brincadeira, tá? Claro, óbvio. Mas o divórcio não deveria fazer parte do nosso dicionário. Certo? Não devemos. E a gente pensa que quebrar a aliança é apenas traição, ficou com outra pessoa. O que você prometeu? O que você prometeu? Você não está cumprindo, você está quebrando a sua aliança com essa pessoa. Então, quando nada vai bem, a aliança é que mantém tudo ali. Sabe que a aliança de Deus com o povo de Israel foi que manteve muitas vezes a mão do Senhor para não acabar com o povo, não derrubar uma geração, porque ele havia prometido para um servo dele. Então, porque ele prometeu para o servo dele, ele não ia acabar com aquela geração ali. Certo? A aliança mantém, a aliança é a base da fidelidade do Senhor. Você está entendendo? Então, o Senhor tem fidelidade para conosco, porque Ele mantém a sua aliança. Deus fez várias alianças, já estou terminando. Deus fez várias alianças, mas assim, não é que Deus foi fazendo aliança, não. O Senhor fez aliança com as pessoas, porque Ele tinha um objetivo para chegar e Ele não foi mudando. A aliança é a mesma, com pessoas e épocas diferentes. Então, Ele fez aliança no Éden, Ele fez aliança com Adão, Ele fez aliança com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, fez com Israel e fez uma aliança conosco também. Glória a Deus. A incapacidade do homem cumprir a sua parte na aliança é um assunto recorrente nas Escrituras. Então, o ser humano é um quebrador de alianças. Não teve um que conseguiu cumprir tudo. Certo? O ser humano, ele é quebrador de aliança. E essa verdade aqui é o que o ser humano precisa compreender antes de mais nada. A incapacidade que ele tem de corresponder a Deus. Primeira coisa que o ser humano tem que entender. Ele precisa nascer de novo. Ele está todo errado, precisa de um reset. Certo? Primeira coisa que ele tem que entender aqui. E o objetivo único de Deus, então, acontece nesse momento que o homem entende que ele é um quebrador de aliança. Que é nos apresentar Jesus através de uma nova aliança. Então, você entendeu que você é um quebrador de aliança. Não tem o que fazer. O Senhor te apresenta uma pessoa que foi capaz de viver sem quebrar a aliança nem uma vezinha que seja. E é através dessa pessoa aqui, que é a pessoa de Jesus Cristo, é que nós somos salvos. Certo? Ele conseguiu fazer o que nenhum homem pôde fazer. 1 Coríntios, capítulo 1. Eu já estou terminando. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Até o 9. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falta nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Deus, Ele preparou alguém que fosse capaz de juntar de novo
né? O Deus poderoso, o homem falho e os mandamentos ali no meio. Lembra que eu falei para juntar? Então, Jesus veio, cumpriu todos os mandamentos e agora a gente pode se juntar a esse Deus de novo. Amém? Então, a nova aliança que o Senhor fez conosco nos promete salvação eterna. E nessa nova aliança, todos os termos foram cumpridos pelo único incapaz de ser infiel, que é Jesus Cristo. Hebreus 8, vamos lá, último versículo. Aleluia. Hebreus capítulo 8, versículo 8. Encontrou? E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia. O Senhor então prometeu que na nossa mente, no nosso coração, seria impressa a lei dele. E nós somos o povo agora dessa nova aliança, com a lei impressa em nossos corações. Ele é o nosso Deus agora. Amém? Quero chamar o ministério de louvor. A nossa obediência e amor a Deus nos garante, então, as bênçãos que só a fidelidade de Deus pode nos proporcionar, que é o cumprimento da sua parte na aliança. O Senhor tem a parte dele na aliança, e Ele é fiel para cumprir a parte dele na aliança. Aleluia. Ele tem isso, Ele vai guardar. E Ele tem para você e para 1000 gerações depois da sua misericórdia e bondade. Amém? Você pode se colocar de pé?